para mim, a essência é o ser humano. Este é o valor maior nosso. Esse tem que ser o valor maior da economia. Então, a gente tem que ter isso muito claro. Tem que ter isso muito claro. Muito obrigada pelo esclarecimento. A Ivana está dizendo aí que você explicou muito bem. Boas-vindas aí também ao Gabriel Barbosa, meu sobrinho lá de Goiânia. Então, o Arlindo, quais os desafios e as oportunidades sociais e econômicas diante da pandemia? Bem, eu diria que um desafio nosso tem que começar exatamente para a gente levantar, né, as dívidas sociais. E eu começaria nesse momento, que estou falando com uma educadora, eu estou falando com uma série de pessoas que estão muito envolvidas com o processo educacional, com escolas, com alunos, com colegas. E a primeira coisa que nós temos que fazer, porque hoje é uma forma de fazer exclusão social no presente e manter a exclusão social no futuro, nós precisamos levantar qual o tamanho da exclusão digital. Sim. Quantos dos nossos professoras e professores não têm um acesso adequado, seja por falta de um equipamento adequado, seja por falta de um serviço de internet adequado, não têm acesso a plataformas que possibilitariam, inclusive, o ensino à distância. Da mesma forma, quantas e quantos dos nossos alunos, dos nossos funcionários, daquelas pessoas que trabalham com a educação, não têm acesso a serviço e a computadores ou a celulares, equipamentos que permitam que elas, sim, mesmo na pandemia, continuem de forma distinta da chamada educação presencial, mas que continuem a se aprimorar enquanto pessoas, né? E não é só nas disciplinas da chamada grade curricular ou do programa da escola, mas se aprimorar na vida. A era digital abre oportunidades extraordinárias para todas e todos nós, mas somente todas e todos nós que tivemos acesso aos equipamentos e aos serviços. É a mesma coisa. Nós já temos mais de 600 anos que o livro existe aí, né? Mas quantos de nós, por não termos acesso ao livro, à alfabetização, passamos batido de tudo aquilo que de belo, tudo aquilo de formativo, tudo aquilo de informativo que pode passar o livro. Nós não podemos nos dar ao luxo de repetir com a era digital aquilo que os grandes equívocos de exclusão que cometemos no mundo como um todo, mas principalmente no Brasil, isso é muito mais generalizado, que foi o não acesso à educação, ao ensino formal, o acesso à leitura, mas não é só de ter número de livros, é de ter a leitura crítica, né? A leitura crítica, como tão bem nos ensinou o nosso querido compatriota Paulo Freire. O segundo exercício que eu acho, então, primeiro temos que fazer, o segundo exercício que eu acho importante, Ivanete, nós fazermos é de nos articularmos enquanto pessoas, enquanto escola, enquanto bairro, enquanto cidade, com outras escolas, com outras pessoas, com outras escolas, com outros bairros, com outras cidades. Para quê? Nós precisamos nos articular para que a gente possa pressionar municípios e governos estaduais. Não é?
Porque às vezes a gente fica naquela história, ah, não, o presidente da República, sim, o presidente da República está lá. Esse não tem jeito por enquanto. A gente vai para a rua, aqueles que podem vão à rua, protestam, aqueles que não podem fazem ativismo internauta, reclamam, buzinam, batem. Buzina normalmente não buzina, não, porque tem menos carro. Mas bate campainha, mas isso não é suficiente. A gente tem que também dizer e apontar o que é que os governadores de estados, ou o governador do seu estado, porque nós temos aqui outros estados representantes, que estão deixando de fazer. Nós temos que pressionar. Precisa sair dessa zona de conforto, de que o presidente não está repassando, mas tem coisas sim que os governos estaduais, tem coisas sim que as prefeituras municipais podem e devem fazer. Segundo, eu acho que é importante nesse exercício de articulação a gente construir apoios locais. E que apoios locais podem ser isso? Pode ser com as atividades econômicas do local. O comércio do bairro, a indústria que está no bairro, a empresa de transporte que está no bairro, a empresa de serviço que está no bairro. Ou seja, nós nos articulamos e buscamos incentivar a solidariedade de pessoas, porque são pessoas que a gente sente, proprietárias dessas atividades econômicas, para a solidariedade. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas proprietárias de agrícolas ou de pequenas e médias empresas urbanas nas cidades que estão atuando. Eu aqui, obviamente, faço o meu veemente protesto a essa chamada solidariedade SA. Isso é de uma hipocrisia e de uma demagogia que precisa ser combatida. Então, veiculando nos meios de comunicação de massa, da televisão, agora a empresa, o Itaú fez, a Vale vai fazer, a não sei quem está fazendo. Tenha paciência, é muita hipocrisia. E ainda se intitulam Solidariedade SA, para demonstrar... Se apropriam, né, das nossas palavras, né, eu queria lembrar aqui... Dos nossos... Ivone, deixa eu só terminar isso aí, porque isso eu acho fundamental. A solidariedade é um sentimento absoluta e totalmente humano. Não dá para transferir esse sentimento de nós, pessoas, para as empresas. As empresas não têm sentimento. Não podem ter sentimento. Elas podem praticar uma série de práticas mais convenientes para trabalhadores, para clientes, para fornecedores, mas o papel delas não é ser solidário. Então, vamos parar com isso, porque é uma hipocrisia. E é hipocrisia principalmente pelos grandes bancos que continuam lucrando, por grandes empresas, dentre as quais a Vale, que tanto sofrimento tem causado em todos os locais. Tem gente do Pará, olha no Pará como é que está. Quem quiser passar pelo Vale do Rio Doce, quem quiser saber como é que a gente sofre com o pó de minério, e aí vem me falar em solidariedade SA. Então, você ia me interromper e eu pedi para eu continuar com a minha ênfase. Por favor. Não gostaria de só citar um exemplo, né? A Ivana está aqui e nós estamos com a Oficina da Solidariedade, com várias costureiras da Grande Vitória, e essas costureiras, muitas delas tinham um pequeno negócio, uma lojinha, né? E que não está funcionando mais. Então, a Ivana até colocou esses dias no grupo das costureiras. Vamos tentar fazer uma cooperativa, não é? Uma solidariedade de fato entre essas pessoas que já estão solidárias, né? Porque elas estão fazendo, por exemplo, as máscaras, elas costuram gratuitamente, faz essas máscaras e nós distribuímos também para as pessoas que não podem comprar. Então, o que você disse, né? Essas grandes multinacionais e empresas se apropriam
daquilo que é esse sentimento humano nosso, que nós estamos fazendo na base, e eles querem dar um outro significado para isso, e nós não podemos permitir que isso aconteça. A famosa propaganda enganosa. E aí, deixa eu deixar claro, né, Ivana e Ivonete, tantos vocês que estão articulando a participação de costureiras e de pessoas humildes, nós temos que, inclusive, buscar apoio financeiro para essas pessoas. Porque também elas estão em risco, e também elas precisam se alimentar, também elas precisam viver. Então, eu acho que a gente tem que, sim, gerar mecanismos de transferência de algum tipo de apoio financeiro para que essas pessoas continuem atuando. Não é? Eu estou falando aí naquelas questões voluntárias, mas já eu quero voltar a esse assunto das costureiras, porque isso nós também podemos chamar na teoria, que é reconversão industrial. Aquelas pessoas que costuravam, que trabalhavam como terceirizadas da indústria de confecções, costurando bermuda ou calça ou vestido, ou seja, para alguma empresa maior, né? Fazendo facção, aquilo que eles chamam no setor de facção, elas agora podem ser reconvertidas para fazer lençol, para fazer material as máscaras, para fazer material necessário ao funcionamento de hospitais, de centros de atenção, etc, etc. Né? Então, eu concordo plenamente, que eu acho que o caminho é por aí, a gente identificar. Nós temos que... Isso a gente precisa começar a fazer urgentemente, identificar, porque isso acaba incentivando outras comunidades a fazerem coisas semelhantes. Não é? E o que é lamentável é que quando você chama atenção para a Solidariedade SA, você faz descaso para com esses exemplos extraordinários que vêm da base. Sim, e aí a outra Ivana, né? A Ivana aí do grupo de mulheres, ela está dizendo que essa hipocrisia é a mesma que alguns artistas estão fazendo nas lives, pedindo para o público doar dinheiro, enquanto eles, que são milionários, ajudam pouquíssimo, eles só querem os likes. A gente viu muito claro naquela live que o Estado fez, e aí aquela grande propaganda aí para as empresas, para os grandes empresários aí, e de fato é essa solidariedade SA que você está dizendo. Eu confesso a você que eu acho que é o seguinte, nesse momento eu estou muito menos para apontar dedo para os outros, eu enfatizo alguma dessas coisas, mas eu acho que agora é a gente realmente buscar a fazer aquilo que o nosso coração está mandando. Aquilo que o nosso sofrimento humano está nos indicando. E o que ele está nos indicando é que está na hora, pelo menos está indicando, está na hora de nós coletarmos e discutirmos o que pessoas, vizinhanças vêm fazendo em termos de solidariedade. Porque isso também nos alimenta. Isso também nos alimenta. Ele está lembrando aqui, a solidariedade é horizontal e feita sem objetivo de tirar proveito ou mostrar em fotografias, em selfies, e ele está lembrando também os presos, né, que fizeram máscaras para os outros presos, inclusive para os agentes que trabalham no sistema. E a Tânia Araújo, está lá na alça, está dizendo: o MST assumiu um protagonismo solidário na pandemia, e eu acrescento o MPA, né, que está doando alimentos junto com o MST, a economia solidária, né, com certeza sairá fortalecida em tudo isso. Bem, eu espero que sim. Eu espero que sim, porque se você... Hoje eu postei no Facebook, eu gostei muito, eu recebi uma charge que saiu na Folha de São Paulo, onde você tem, de um lado, é o quê? O aumento da produção de tratores, retroescavadeiras, esse negócio que é usado para desmatar. O aumento do desmatamento na Amazônia e onde tiver mata. E o aumento da comercialização de madeira ilegal. Do outro lado, o que nós temos? MST, MPA, a agricultura familiar em diversas escalas, em diversos modelos, praticando a ação de humanidade. De humanidade. Tem algum excedente, eu dou. Se eu não tiver excedente, eu vou buscar comercializar
e somos inúmeros aqueles que compramos dessas atividades, e é com esse dinheiro que nós compramos na atividade local, no comércio local, no fornecedor local, que está minimamente mantendo ainda algum nível de emprego, algum nível de renda para o micro e pequeno, a micro e pequena empresa, para os seus trabalhadores. Então, eu acho que essa é uma outra forma que me parece fundamental. A gente precisa se alimentar desses bons exemplos. Sim. A gente precisa se alimentar do bom exemplo. Não é? Porque, afinal de contas, a gente meio que sai da distopia, sim, sobre a qual nós conversamos no nosso último encontro, e que eu gostaria de chamar a atenção. Nós saímos daquela distopia de que, olha, do jeito que está aí, nós tivemos uma lamentável partida de um ator que alimentou tanta coisa boa em tantos nós, e principalmente as crianças, né? Que se foi, a humanidade não deu certo. Isso é distópico. Nós temos que criar utopias, e as utopias são criadas exatamente em cima desses exemplos do que dão certo, daquelas coisas que estão sendo feitas. Ah, são só 3 ou 4 que estão fazendo, mas 3, 4, qual o resultado desses 3, 4? 3, 4 jovens, estudantes de enfermagem, estudantes de medicina, estudantes de odontologia, estudantes, seja lá do que for, que por medirem a temperatura, estão ajudando a salvar vidas. Quantos jovens estão saindo pelos seus bairros, pelas vielas das suas favelas, identificando idosos, pessoas mais carentes, indo lá não só entregando aquilo que nós chamamos de cesta básica, mas também material de higiene, estão identificando grávidas e também entregando material para elas, e estão indo à rua, identificando os moradores de rua, muitos deles moradores muito recentes, que ainda não têm, a sobrevivência ainda é muito mais difícil. Então, esses exemplos nos dignificam e nos indicam de que sim, nós podemos ter utopias. Mas a utopia, nesse momento, não é a utopia da transformação estrutural na economia, no mundo como um todo. Essa está muito mais distante. Nós podemos construir utopias, desejos, né? Desejos, como o Galiano nos ensina, mais próximos de nós. E que ao alcançarmos, olha, o meu desejo hoje, ou a minha meta hoje é atender a 5, aí eu atingi, então amanhã eu vou atingir 6, ou de amanhã... Ou seja, a cada dia que a gente chegar próximo da utopia, a gente bota a utopia para mais longe da gente. Porque aí nós continuamos com a nossa humanidade. Nós continuamos a crer em nós mesmos e nós criamos uma outra forma de estar no mundo. Né? Eu acho... O trabalho, Arlindo, agora no miudinho, né? É no aqui e no agora. E aí os companheiros aí que estão participando estão dando exemplos também. O Perli citou o exemplo dos artistas, que está fazendo grandes exemplos de solidariedade. A Ivana lembrou do MTA e MST, que permanentemente, semanalmente, né, estão levando alimentos nas residências, fazendo doações também, contribuindo ali com as cestas básicas que estão sendo distribuídas semanalmente. E o trabalho também que nós estamos fazendo com as costureiras, quer dizer, as costureiras estão fazendo esse trabalho voluntário, mas muito mais o voluntariado, ele se dá em tudo. As pessoas que não podem doar o material, ela doa o dinheiro, né? E com esse dinheiro também é possível comprar também alimento para aquelas pessoas que estão costurando, enfim, é uma rede de solidariedade. Isso é muito importante, que cada um faz do seu, como diz uma amiga, cada qual no seu canto faz do seu canto, né? Aquele pouco que cada um pode fazer, mas não esquecer que é essa utopia agora do momento.
Pois é, mas eu acho que ali, se você me permite, a gente entender que essas coisas, quando bem trabalhadas na escola, seja virtualmente ou da forma que for possível, quanto melhor for trabalhado nas nossas comunidades, nós estamos criando os canteiros onde nós estamos semeando o novo normal. Sim. Porque eu não acredito que qualquer uma das participantes, qualquer um dos participantes deste nosso momento, nenhum de nós quer voltar ao normal de antes de janeiro, ou antes de fevereiro, ou antes de março. Nós queremos uma outra coisa. Nós queremos um novo normal. E como é que pode ser esse novo normal? A utopia deste novo normal, ou as utopias que vão alimentar a construção desse novo normal, contrariamente à distopia, porque tem gente, olha, não tem mais jeito, a humanidade acabou, a economia, não tem mais futuro. Não, eu acho que a gente tem que usar esses exemplos na emergência, na urgência que nós estamos vivendo agora, porque nós também só estamos vivendo o início de toda essa crise. Nós só estamos vivendo o início, um início que está se prolongando exatamente, vou repetir, pela irresponsabilidade de governantes. Então, o que a gente pode buscar?